né? Ele já tá vendo todas as câmeras. Boa noite, João. Antes de a gente Boa começar noite. com a parte séria do programa, A parte você séria. vai cantar alguma música? Aqui é do Roberto Carlos, né? E você tem que vir um pouquinho São pra tantas cá, né? emoções. Porque tá pra cortar o Eu seu tô braço cortado, ali, ó. Isso, Isso. vem pra cá, vamos se ajeitando aqui na câmera. Vamos Chega ajeitando. mais, chega Tudo mais. ao Todo mundo vivo, aqui tudo testado, tranquilo, né? né? Negativo pro Covid, tem álcool em gel, tudo os em microfones paz aqui, higienizados. tudo bem. Exatamente. Vamos Os ficar protocolos. tranquilos. E é isso, João, vamos falar de empreendedorismo feminino. Vamos continuando o mês das mulheres, né? Nós tivemos um panorama um pouco geral de estatísticas, né? Na semana passada, na sexta-feira, né? Na sexta-feira. E aí nós trouxemos a nossa convidada mais que especial, né? A Cláudia, que na verdade não é mais convidada. Ela faz já é de parte casa. ela já é membro do programa, né? Membro do clã. Para quem não sabe que está vendo pela primeira vez, a Cláudia é a minha mentora em coaching. Né? Eita, Então, que assim, responsa, hein? Olha só. Nossa, responsa responsa. é estar aqui perto dela, né? Se a gente fala aqui, fica, será que eu tô, né? Mas Imagina. é um prazer ter você aqui, Cláudia. Imagina, Nós prazer é meu. trouxemos também a Cláudia como a primeira convidada mulher para este mês, porque ela tem uma trajetória de empreendedorismo fantástica, né? E eu queria começar... E é já, mulher, não né? perdendo Empreendedora. tempo, não perdendo tempo, pedindo para você contar um pouquinho essa trajetória, Cláudia. Com Essa certeza. estrada aí de experiências, de... Foi longa. Bom, boa noite, pessoal, tudo Boa bem? noite. Eu comecei... Minha trajetória profissional começou em laboratório clínico, sou biomédica de formação. Trabalhei 17 anos num grande laboratório. Fala o nome. Fleury. Fleury. É o Fleury. Eu trabalhei no concorrente, trabalhei na DASA. Ah, é? Olha. Só que vocês passaram na frente da gente na automação. Eu trabalhei no SAI. Lembra na Cubatão? Laboratório Sim, S, lembro. aí SAI. Eu trabalhei no Mas era Doutora muito. Marlene. Mas eu era recepcionista, não era biomédica. Doutora Marlene. Não. Na verdade, eu até ia trabalhar lá, mas aí o Fleury me chamou logo depois e acabei trabalhando lá. E aí, no Fleury, eu comecei minha trajetória profissional, né? Então, eu tive um plano de carreira onde aprendi bastante coisa, principalmente de gestão. E aí, quando eu saí do laboratório, eu comecei a mais ou menos pesquisar, né, o que realmente eu poderia fazer. E uma das coisas que o Fleury fez comigo, né, na época, quando eu trabalhava lá como eu era gestora, era justamente trabalhar com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes. Basicamente, fazer o desenvolvimento de talentos, né, que nós tínhamos dentro que cada liderança tinha nas áreas. E foi lá a parte de desenvolvimento humano e organizacional. Então, lá eu fui coach, eu fui líder coach e fui coachee. Eu fui tudo de uma vez que você possa imaginar de coaching, eu fiz completo, lá. Né? Para você ter uma ideia, eu comecei com coaching lá em 98. Então, já não é... Eu trabalho com coaching, já não é de hoje. Já trabalho com coaching já há muito tempo. A Cláudia é Master Coach. Tá? Antes do coach significa aparecer. Mestre, tá? Pra quem não 23 anos de sabe. estrada, só nessa área. Eu sou coach, ela é Master Coach. Você ainda tem Desculpa, que... tá? Como que é aquela que quando a gente joga videogame, né? Que Sim. custa uma pecinha, Tem que ver as fases, né? Uma fase, As Tá? fases. Desculpa aí, tá? Mas lá na época eu era aprendiz, né? Então, eu fui coachee, fui coach e também fui líder coach. Então, quer dizer, na verdade, era tudo uma mistureba só. E aí, quando eu saí do laboratório, eu queria trabalhar com a parte de desenvolvimento principalmente dos jovens, Das mulheres. Também. Muitas, né? Laboratório. Nossa. Não, é o jovem. Dentro de laboratório, o que mais tem é o público feminino, Feminino, né? é verdade. Basicamente é público feminino. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com coaching. Não sabia que existia a formação de coaching. E aí eu saí do laboratório, me formei como coach mesmo, daí a formação mesmo na área. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais de como é que era esse business, né? De como é esse negócio de coaching. E foi quando eu comecei a trabalhar na própria Sociedade Brasileira de Coaching, foi o local onde eu me formei. Eu fui a primeira coach para trabalhar lá dentro, né? Como coach executivo. E aí comecei a pegar o gosto da coisa, resolvi sair, fiz parcerias e aí montei um negócio. Na parte de coaching executivo foi quando eu comecei a trabalhar como PJ junto com grandes consultorias, né, consultorias Aí que multinacionais. você começou a empreender realmente, Isso, né? daí foi quando comecei a minha vida como coach mesmo, né, assim, independente de qualquer tipo de empresa. E foi quando eu comecei a sentir a necessidade de fazer desenvolvimento. Para mim, durante toda essa trajetória de empreendedorismo, para mim o que mais foi importante em termos de
vamos dizer assim, de necessidade, foi o conhecimento e autoconhecimento. Eu acho que foi um período onde caíram muitas fichas como coach, caíram muitas fichas como empreendedora, caiu muitas fichas dos perrengues que eu passei durante tudo isso. Então, para mim, foi mais do que necessário trabalhar o meu próprio autoconhecimento e também adquirir muitos conhecimentos para eu poder de uma certa forma, desempenhar bem o meu trabalho. Não foi uma trajetória fácil, porque eu saí do corporativo, porque 17 anos o cliente vindo para mim e depois, de repente, eu precisava procurar. Cliente, né? E não foi isso que eu queria perguntar para você, Claudiana. Dentro desse processo, a gente sabe que nem tudo é flores, né? Não. Muito pelo contrário. Né? O que você teve mais dificuldade nessa transição? Né? Porque uma coisa, como você disse, isso é complicado, né? Você tem uma estrutura já formada dentro de um processo onde você tem um processo completo já à sua disposição. Sim, com certeza. Outra coisa é você montar um processo do zero, né? Do zero não em conhecimento, mas em estrutura, né? Sim. Para que você mudou a chavinha, né? Da dinâmica, né? Como que foi isso para você? Muito difícil. Muito difícil. Posso dizer que foi... Eu acho que por inúmeras vezes eu queria desistir. Não foi uma, 2 vezes, não. Inúmeras vezes eu queria desistir. Eu acho que, para mim, o mais difícil é reconhecer minha autoconfiança. Eu literalmente ter autoconfiança para eu poder mostrar todo o meu potencial. Porque quando você trabalha com serviços, diferente de produtos que você tem várias coisas para você apresentar, serviço é você, né? Exatamente. Então, eu sempre tive à mercê alguém fazendo isso por mim. Agora, eu colocar literalmente a cara para bater e fazer com que as pessoas me comprem, vamos dizer assim, né? Comprem aquilo que realmente eu tenho para oferecer. Eu precisava ter muita confiança, muita segurança de que as pessoas que vão me ver, elas vão, não, a Cláudia, ela é competente, ela tem condições de oferecer o resultado que eu preciso. Mas tinha vezes que nem eu sabia se eu estava oferecendo, ia poder oferecer o resultado que a pessoa precisava. Porque justamente por isso, de repente, sair dos bastidores e ficar literalmente no palco, não é uma das coisas mais fáceis. Então, para mim, a questão da autoconfiança, para mim, foi essencial. Trabalhar a autoconfiança foi, acho que, um dos meus maiores desafios. Era uma das coisas que a gente estava falando na sexta. E eu emendo uma pergunta, Claudinha, a questão do machismo. Quando você começou... Como que você conquistou? Você falou da autoconfiança, perfeito. Emendo e pega exatamente, esse gancho aí. Exatamente. Perfeito. Como foi que existe até hoje, né, Claudinha? Com certeza. Até hoje tem os machistas aí de plantão. Não, na verdade, nós vivemos uma sociedade machista, mas não só na sociedade, mas corporativamente também. Muito. Eu, quando trabalhava como consultora, eu trabalhava na parte de gestão de pessoas, eu trabalhava com uma equipe, era uma equipe terceirizada, geralmente era só eu de mulher, o resto só eram homens. Então... porque, basicamente, a parte de, principalmente consultoria, o domínio é masculino. Então, sofri, sim, muito. E, muitas vezes, principalmente quando você vai trabalhar com... Eu sempre trabalhei com liderança. Então, mostrar para um homem que eu conheço de liderança, tanto quanto um homem, não é uma das coisas mais fáceis. E principalmente com médicos ainda, né? Exatamente. E principalmente num país onde a liderança masculina prevalece da feminina. Nós sabemos muito bem disso, né? Foi o que vocês até comentaram. Infelizmente. Exatamente. Então, para você provar que você conhece de liderança tanto quanto um homem, isso aí acho que foi um dos maiores desafios que eu tive quando comecei a fazer vamos dizer, meu marketing pessoal, né? O meu marketing profissional para as pessoas, para elas entenderem que eu tenho bagagem, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência no ramo e que eu posso trabalhar isso sem problema nenhum. Só que realmente o machismo prevaleceu. Claudinha, você acha que é cultural? Eu lembro que nessa época aí mesmo dizia-se que, não sei se é cultural, se era um padrão, que a mulher era mais vista para ser contratada porque ela tem mais relacionamento, ela é mãezona, ela sabe liderar, enfim. E mulher com homem dá certo, e homem com mulher dá certo, enfim. Inclusive na seleção. Quando eu vou fazer uma entrevista de trabalho, se é um homem, eu fico mais tranquila, porque ele me olha de uma outra forma. Se é uma mulher, ela é competitiva, ela não vai me passar, eu vou ser reprovada. Tem esses gatilhos também, né? Até hoje. Tem. Ou é da nossa mente, não, né? Não. Se é uma mulher, ela vai, porque a mulher é competitiva também, né? Extremamente competitiva. Com a própria mulher. Haja visto que
que nem eu até comentei, que, né, que a equipe, quando eu se formava a equipe para poder entrar na empresa, na consultoria, basicamente era só eu de mulher. Muitas vezes, quando vinha uma outra mulher para poder se juntar a mim, né, para fazer o trabalho de gestão de pessoas, em muitas situações eu me via numa encruzilhada, porque dava para perceber claramente que essa outra parceira, né, vamos dizer, feminina, que entravam para poder fazer um trabalho comigo, sentia que você era uma ameaça. Ela queria muito mais me tirar do que trabalhar em trabalhar junto, né? É uma ameaça. Porque, na verdade, em muitas situações, eu sempre as consultorias que eu prestava, que a gente prestava, porque eu era terceirizada de uma consultoria grande, era um nome, né? Era status. Então, manter uma mulher lá no meio de tantos consultores de alto gabarito, para muitas mulheres era uma questão muito de status, de ego. Então, você dava para perceber claramente que existia uma necessidade de outras mulheres de tirar para prevalecer uma só. Olha, infelizmente. Que coisa, né? Você não acha que isso seja um fator que prejudica o avanço do empreendedorismo da mulher? Total. A própria mulher prejudicando a mulher? Porque quando você diz, e eu concordo com a Simone quando ela diz isso, que a gente, pela experiência que a gente tem de carreira, a gente vê isso notoriamente, que homem com mulher acaba se entendendo melhor do que mulher com mulher. Eu até prefiro, eu prefiro ter um chefe homem. E aí o que acontece? Aí já entra pro lado do ginecologista também, né? Prefiro homem. Então, e aí a gente vai seguindo nessa linha, né? Ou, sei lá, se é cultural, se é paranoia, mas eu acho que eu me dou bem. Amigos também, amigos também. Na verdade, né? Existe. E assim, a mulher levanta a bandeira, mas ela está levantando a bandeira para ela só? Então, mas é aquela concorrência, né? A mulher tem mulher que tem inveja da outra, tem inveja do sapato, do cabelo, da forma que ela fala, né, Claudinha? Do jeito que ela. A Anny vai poder falar claramente até quando ela vai. Cadê a Anny? A Anny tinha que estar aqui hoje. Vai estar semana que vem. É uma questão de mindset. Você dá para perceber claramente. Até eu, recentemente, eu participei, aliás, ano passado, né, com essa questão da pandemia, eu participei de um programa da ONU Mulheres em que falava sobre o empreendedorismo feminino na América Latina. E uma dos maiores sabotadores das mulheres na América Latina, não só no Brasil incluso, mas Brasil, Costa Rica, Salvador e uma série de outros países, um dos principais fatores que fazia que houvesse sabotagem no sucesso dos empreendimentos femininos justamente era a competitividade. Olha só. Eu prefiro trabalhar sozinha do que fazer parceria com outra pessoa, mesmo que se eu trabalhar com uma outra mulher, eu com certeza vou poder alavancar o meu negócio. Entendi. Mas eu entendo que se eu fizer parceria com uma outra mulher, a probabilidade dela querer passar rasteira, ou então a gente não se dar bem, ou então ter uma competitividade de quem vai mandar mais do que na outra, quem é mais vai ser muito maior. Então eu prefiro trabalhar sozinha do que fazer parceria. É como você disse, só para complementar, a Anny talvez ela traga uma questão para a gente aqui através da visão da neurociência, porque isso deve ter aí uma questão da mulher em si, do mindset mesmo, mas uma coisa até, como eu sempre digo, uma coisa até neurológica. É uma coisa meio doida, porque nós somos, minoritariamente, nós somos dentro de todo esse contexto. Então, aquela coisa de oferta, né? De procura e oferta. Então, se tem pouco, então aquele que vencer vai ter mais possibilidade. Mas ao invés de você pensar no pequeno, por que você não pensa no grande? Ao invés de eu disputar, por que eu não posso aumentar? Né? Ao invés de eliminar, por que eu não posso somar? Ver as qualidades, então, né? E somar. Exatamente. Falar, então, ao invés de... Isso é uma coisa que até não tem muito nexo, mas as mulheres elas se competem para ver quem prevalece, ao invés de se juntarem para aumentar mais a sua visibilidade. Sim. Então, é uma matemática meio absurda, né? Mas, infelizmente, A Vanice está fazendo uma pergunta para a Cláudia aqui. Cláudia, você acredita que muitas empresas têm mulheres na direção apenas para marketing? Porque a mídia está falando tanto de diversidade. Eu achei sensacional essa pergunta. Com certeza. Inclusive TV. Sim. Inclusive televisões aí do país inteiro.
Na verdade... Não. Na verdade, sim, eu acredito... Vamos evitar a fadiga. Nós, inclusive, uma das coisas que eu defendo bastante é a diversidade. Eu defendo demais a diversidade. Eu acho que a diversidade tem vários fatores positivos, tem vários benefícios nas empresas. Só que aí, entre diversidade e inclusão tem uma grande distância. Então, você contratar uma mulher, muitas vezes, numa posição de liderança, ou até mesmo fazer com que ela tenha a possibilidade de crescer dentro da empresa, não necessariamente ela está inclusa dentro daquela cultura, né? Porque ainda a mulher ainda recebe menos, ela ainda tem menos possibilidades, inclusive de opiniões, dentro de comitês diretivos, dentro de conselhos, também a participação da mulher ainda é muito pequena. Minoria, né? Então, ela, em muitas situações, claro que eu não vou generalizar, mas em muitas situações é muito mais por uma questão literalmente de marketing, de que, olha, nós temos aqui 20% do nosso corpo diretivo é feito de mulheres. Você pode concordar que 20% dentro do corpo diretivo, então os 80% são homens, então, quer dizer, né, a proporção está meio desigual. Para você ter uma ideia, é considerada igualdade dentro de uma empresa quando você tem 35% das mulheres. Se 35% das pessoas dentro de uma empresa é formado por mulheres, já é considerado igualdade. Essa matemática é preconceituosa. Como é que você pode considerar 35% dentro de uma empresa? Já pode considerar que você já tem uma política de igualdade. Então não é igualdade, não é? Exatamente. A partir de 35%, a empresa ela já pode levantar a bandeira de igualdade. Ah, não. Isso aí é uma coisa absurda. Eu e minhas paranoias. A Anne já está dando uma palhinha para a gente aqui. Fala aí para nós, Dirceu, por favor. A Anne fala o seguinte: somos criadas assim, é estrutural de nossa sociedade. Achamos que temos que concorrer muito mais entre nós, o que não é verdade. Exatamente. As novas gerações já estão mudando isso. Graças a Deus, Anne. Graças a Deus já está mudando isso. Só que, infelizmente, nós temos uma coisa... É por isso que eu acho que temos que levantar muitas bandeiras com relação a isso. Em compensação, a geração Y e a geração Z, nessa nova geração, elas não têm muito interesse em assumir posições de liderança dentro das empresas, por causa de valores. Então, muitas vezes os valores eles não estão colaborando, não estão compatíveis com aquilo que essa geração entende ser proporcional, né? Exatamente. Mais horizontal. Então, o que acontece? Muitas vezes as empresas contratam, mas eles não têm nem elas, né? Vou colocar sobre as jovens mulheres, elas não têm interesse de assumir determinadas posições em função disso, muito por causa de valores. Por isso que é muito importante você trabalhar a cultura organizacional, preparando a empresa para essa nova geração. Essa nova geração, ela não vem com uma geração que nem a minha, não vem, nem com a geração X, nem com a geração Y, né? Vamos dizer assim, o início da geração Y, o final da geração Y e esse início da geração Z, eles vêm com um perfil muito diferente, em que os valores, principalmente dos valores das pessoas, eles precisam obrigatoriamente estão concatenados com os valores da empresa. E aquela coisa, né, que a gente fala aqui, walk the talk, né? Aquilo que você fala, você tem que fazer. Sim. Se não fizer, se você é liderança ou não importa, eu não tenho interesse nenhum de ficar. Então, isso é um problema, isso é uma coisa que as empresas vão começar a precisar pensar. Realmente, esses jovens, eles vêm com muita vontade de fazer, as mulheres jovens também vêm com muita vontade, mas muitas não têm interesse de assumir papel de liderança dentro das empresas. Não tem interesse mesmo. E essa transição que a gente vem passando já há algum tempinho, né? Que vai eclodir, eu acho que para a próxima década, acho que vai acabar aparecendo de uma forma maior, né, em relação a isso. É saudável, né, Cláudia? Porque se a gente estender essa questão corporativa para a sociedade, né? Sim. Porque o mundo corporativo é muita referência para a sociedade. Sim. Traz uma referência forte para a própria sociedade. Sim. Imagine isso acontecendo na política, por exemplo. Com certeza. Né? Em outros aspectos de toda essa questão social. Sim. Como isso pode trazer um avanço, total, né? Um desenvolvimento mais igualitário para o planeta. Com certeza. Né? As mulheres, elas ficaram nessa posição até agora, né? Pode-se dizer assim, até por uma questão extremamente repressora, né? Então, até então era dominado por uma estrutura machista, né? Então
a tendência de nós aceitarmos isso era muito grande, porque era uma questão muito top-down. Se lá em cima é masculinizado, se lá em cima existe homens, prevalece os homens, é claro que o top-down nós tínhamos que aceitar. Hoje não, hoje com essa questão da politização, principalmente com a internet, com todas as informações, nós sabemos nós entendermos exatamente quais são os nossos direitos, não só os nossos deveres, mas os nossos direitos como mulher e como representação mesmo dentro da empresa. Isso vai fazer com que haja uma modificação muito grande da cultura e até mesmo da própria governança corporativa em muitas situações. Eu acho que isso é uma tendência muito forte, mas, de novo, as empresas precisam estar preparadas para lidar com essa nova geração. Essa nova geração não é uma geração totalmente submissa como era a minha quando entrava dentro da empresa. Né? Aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não vem desse jeito. Eu queria te pedir uma coisa. Eu acredito que muitas mulheres vão ver esse programa, né? Por conta da audiência toda que nós temos. Tem muita mulher na audiência, tem muita mulher querendo empreender. E tem muita mulher querendo empreender e enfrentando todos esses preconceitos, esses obstáculos. E muitas não vão ter um mentor, de repente. Sim. Uma pessoa que... Vem cá que eu vou te mostrar o caminho das pedras. A maioria, né? Então eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para essas mulheres. Não é nem uma mensagem, mas assim um norte. O que você acha de importante? Se a gente, claro, você tem uma resposta para dar para essas mulheres agora. Qual que você acha que é a mais importante, que você acha que pode alavancar o sucesso delas no empreendedorismo? Antes de mais nada, trabalhar o autoconhecimento delas, ter um propósito. Porque a partir do propósito que elas definirem para elas sabem que esse vai ser o direcionamento, onde que elas vão seguir. Isso aí é independente de recursos financeiros, independente de qualquer outra coisa, mas porque o maior recurso para uma empreendedora é ela mesma, neste primeiro momento. Uma vez que ela consegue entender exatamente o que é importante, ela consegue dar um direcionamento e focado naquilo onde ela quer chegar. E a partir daí, tem uma coisa que eu sempre falo: você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar sem produto, você pode ficar sem nada, mas conhecimento e autoconhecimento é uma coisa que nunca vão tirar de você. Nunca vão tirar de você. A partir do momento que você se autoconhece, você tem a sua autoconfiança, você tem segurança, você tem autoestima, você sabe exatamente quem você é, o que você pode fazer, onde você vai chegar e como você vai chegar. E se algum viesse, alguma coisa, alguma adversidade nesse meio do caminho, ele te atropelar, você sabe levantar aquela coisa, né, sacode a poeira e dá a volta por cima. É basicamente isso. Maria, a música que nós tivemos aqui hoje, né? E precisa, uma vez que você se autoconhece, você sabe quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e você sabe levantar. E que se por um acaso você cair, você sabe como levantar. Pode ser que você se machuque, mas você sabe dar a volta por cima. Então, isso é muito importante. E conhecimento. Gente, conhecimento é tudo. Nós estamos na era do conhecimento. É tudo, gente. Né? Estudar. Gente, aqui nós não estamos nem falando de estar numa universidade, nós não estamos falando de você ter uma pós-graduação, uma MBA, nem nada. Estudar, hoje em dia, falar para mim que não existe, Cláudia, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para fazer curso. Gente, nós estamos falando de GV, tem cursos gratuitos para isso. Stanford tem cursos gratuitos. Nós temos o Sebrae, que tem cursos gratuitos. Nós temos cursos gratuitos a rodo dentro da internet. Exatamente. De línguas, inclusive, gratuitamente. Muito. Então, hoje em dia, você falar que você não tem como estudar, isso aí, para mim, você está dando desculpa para você mesmo. E exatamente. E quem é empreendedor precisa começar a fazer um empreendimento com você mesmo. O empreendedorismo tem que começar por você. Na autoliderança. Exatamente. Né? Tem que começar por você. Senão você não. Como é que você vai fazer? Vai liderar vai conduzir uma gestão de empreendedorismo se você não sabe nem fazer isso com você mesmo? Exatamente. Então comece por você. O autoempreendedorismo é o início de tudo. Então trabalhe seu autoconhecimento e trabalhe seu conhecimento. Isso ninguém tira de você. Isso ninguém tira de você, em hipótese alguma. Claudinha, tem uma pergunta aqui que não quer calar. Tenho certeza que o pessoal de casa tem essa curiosidade e sobra para mim, né? Mas eu sou meio audaciosa. E na questão dos homens trans, que eles também são mulheres. Claro. Né? Claro, com certeza. Você acha que eles também têm essa percepção da mulher feminina que já nasce com órgão feminino? Sim, com certeza. Tem o mesmo pensamento, né? Que a gente teve o doutor aqui falando de terapia, então é no que você acredita, no que você realmente é, né? Pensamento e sentimento. Eles pensam como mulher. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito respeitado. De novo, eu acredito muito...
como eu falei, eu levanto a bandeira da diversidade e respeito em qualquer situação. Tem uma alma feminina, né? Com Vamos certeza, dizer assim, né? Com certeza. Muito bem, muito bem colocado. Com certeza. Porque isso traz para a gente uma questão psicossomática. A questão corporal, a questão biológica não interfere nos seus mindsets, Imagina. nos seus paradigmas. Né? Então, totalmente voltado aos mesmos obstáculos, assim, eu vejo, claro, que a mulher enfrenta, um trans vai enfrentar, porque a psicologia dele é feminina. Com certeza. Então, é a mesma coisa. Com certeza. E a competência vai ser igual também. Com certeza. Muitas vezes até muito melhor. Até melhor, né? Porque eles vão ter que constantemente se provar. Constantemente provar para as pessoas. O desafio pode trazer isso. Muito maior, muito maior. É a mesma coisa a mulher. A mulher, ela constantemente ela tem que provar que ela é tanto quanto até melhor que um homem em muitas situações. Então ela se esforça. Por isso, até dentro das empresas, as mulheres chegam até de 30% a 40% mais preparo educacional do que um homem. Porque ela constantemente está se provando. Então, na verdade, todas as pessoas que elas ficam nessa classe mais minoritária, ela tem uma tendência muito maior de fazer um esforço muito maior para provar que realmente eles têm toda a competência e todo o potencial que o mercado hoje exige. Então, eu acredito que até muito mais. Eles têm condições, todas, né? Na verdade, todas as pessoas têm condições de provar muito mais com relação a isso. O nível de resiliência vai determinar um pouco isso, né? Ah, com certeza. Porque tem aquela questão de apanha, né? Porque quando a gente falando da questão de gênero, né? Ou a racial, né? De forma geral, apanha muito, né? Sim. Então, eu acho que o nível de resiliência fora que a dificuldade de ser contratado, né? Tem empresa que tem preconceito e não contrata. Sim, mas o nível de resiliência e a pessoa tem tanta competência vai conseguir, vai demonstrar em relações, vai ser a linha divisória dela ter sucesso ou se encolher também, né? Sim, com certeza. Mas é por isso que eu bato ainda na tecla do autoconhecimento. Você só vai conseguir ter muito mais resiliência para poder entender como você vai levantar a partir do momento que você se conhece. O autoconhecimento faz com que você entenda quais são os recursos que você tem, quais são os gatilhos que faz com que você caia e quais são todo o potencial que você tem para levantar. Exatamente. Quando você trabalha esse autoconhecimento, aquela coisa que nós falamos da volta por cima é justamente em função disso. Né? Nós sabemos as nossas fraquezas e como lidar com elas. Então, quer dizer que nós vamos eliminar nossas fraquezas? Não, nós vamos minimizar os impactos negativos dessas fraquezas. Perfeito. Então, quanto mais nós trabalharmos isso, mais possibilidade nós temos para poder lidar com todas essas adversidades que o empreendedorismo hoje, né, lida. Né? E com essa pandemia mais ainda, né, porque não é só uma questão da mulher querer fazer. A própria estrutura hoje faz com que ela não tenha muito foco no seu empreendimento, em função da necessidade dela ficar em casa, tem que cuidar da família, tem que cuidar de toda a estrutura que está fora do empreendimento dela. Né? Haja visto que, em função da pandemia, caiu-se drasticamente a quantidade de mulheres empreendedoras, né? Para poder lidar com principalmente com as questões familiares. Né? Então, mas, de novo, eu entendo que isso é um momento e eu acho que as mulheres elas têm muito potencial para poder aí se reerguer que nem uma fênix, né? A questão do antifrágil, né? Que a gente sempre fala. Exatamente. Cair e levantar ainda melhor. Hoje é um prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. Meu, a gente vai continuar esse ciclo aí de mulheres poderosas aqui com a gente. Tem as meninas poderosas lá no desenho, né? Vamos falar assim em pauta aqui agora. E tem as mulheres poderosas, né? A gente admira muito, né? Enquanto mulher, enquanto empreendedora, enquanto parceira, né? Então, parabéns. Tá, mais uma vez. Obrigada. Para nós vai pagar a pizza, hein? Vai pagar, tá melando assim, porque vai pagar a pizza. Disseu, você vai ganhar uma beirinha, hein? Vai sobrar uma beirinha pro Disseu. Da pizza. Olha lá, desconversando já. Olha lá, mudando de assunto. O homem, quando começa a mudar de assunto, é porque não quer falar assim, né? Não, mas não tem jeito. Hoje não escapa. Ansiosamente, Anne está assistindo a gente. Um beijo, Beijo, Anne. Um beijo a todos. Passo a palavra para vocês novamente. Então, fechou, né, Simone? Hoje... Bom, mandar beijo pro pessoal aqui de casa. Eu sou desse povo aqui. Muita gente na sintonia. Que a gente puder mandar de beijo, a gente vai mandar. Começamos o programa... A Vivi vai estar aqui dia 28, Vivi tarde, então a gente pode mandar beijo aqui. Nunca paguei um curso, a Vanice falou. Olha que maravilhoso, hein? Grande incentivo. Bacana.
Então tá bom. Beijo pra todo mundo. Já são 8h04, gente. Já estouramos aqui o nosso horário. Tá também começando um pouquinho atrasado hoje, né? Segunda-feira estaremos aqui, 7 qualquer coisinha, como diria Boixá. Amém. Né? E vem aí saudoso o nosso Boixá. amigo Dario Cheirão aqui com... E agora nós vamos sucesso. comer. No delivery, né? Porque não pode comer presencial. Pois é. 5, beijo, obrigado, Claudinha. Muito Boa obrigada, noite, boa noite. Chocolate quente, hein? Gente, Tá frio com obrigada, chocolate. Fui.